Olá, seja bem-vindo ao Talentos e Negócios. Uma das pautas que eu adoro trazer aqui no programa são relatos de fatos que marcaram a história da nossa região. E hoje nós vamos dar um mergulho no passado, pois vamos conhecer a trajetória de uma figura que há quase 30 anos vem acompanhando e noticiando os grandes momentos do esporte regional. Meu convidado construiu sua trajetória profissional nos principais veículos de comunicação de Caratinga, como o Jornal de Caratinga, TV Sistec, Rádio Caratinga, Rádio Cidade, Diário de Caratinga e Super Canal. E atualmente, além de continuar atuando no rádio, na TV e no impresso, ele ainda é o atual presidente da Liga Caratinguense de Desportos. Radialista, colunista e comentarista esportivo. Meu entrevistado de hoje, gente, é o Rogério Silva. Seja bem-vindo, Rogério. Olá, Fernanda, tudo bem? Que prazer te receber aqui. O prazer é todo meu, tá, Fernanda? Antes de mais nada, é um prazer enorme exatamente porque a sua história, ela se confunde com o jornalismo, né? É verdade. E, assim, a sua pré-história, vamos dizer assim, porque vem lá do seu saudoso pai. Verdade. E quando eu ouvi você falando de registrar os momentos históricos do esporte, o seu pai foi uma inspiração, eu imagino que para você, com certeza, um exemplo, mas para muita gente que está no meio hoje, Onaíde Freitas foi uma inspiração, porque eu acho que ninguém conseguiu registrar os grandes momentos da história de Caratinga, não só no esporte, como ele. Na política, na cultura, né? Então, assim, e no esporte também. Eu tenho algumas fotos no meu arquivo pessoal. As pessoas me mandam fotos, né? Antigas e tal. Do primeiro campeonato que a LCD fez em Caratinga em 1965. De um jogo entre União Rodoviário e Esporte Clube Caratinga no Tancredo Tassá. Então ele registrou o primeiro campeonato da LCD. Primeiro campeonato da LCD. Campeonato regional, que legal. Então, para mim, isso faz parte da história. E quando você falou, né, de registrar a história, eu acho que ninguém fez isso tão bem quanto seu pai. Ai, que bom. Olha, fico até emocionada em saber disso através de você. Eu não sabia, né, desse registro tão importante do meu pai e eu fico feliz, né? Sim, fico feliz demais. Saber que ele também foi uma inspiração aí para você. Sim. Mas enfim, Rogério, eu estou muito feliz de te receber. É tão bom conversar com pessoas que também atuam nessa área que é tão apaixonante, que é a área da comunicação. E você já fez, como eu falei aqui, né, construiu a sua trajetória na comunicação e também no esporte. Mas afinal de contas, você acha assim, a comunicação que te escolheu ou você que escolheu a comunicação? Como que tudo começou? Boa. A comunicação me escolheu. E eu te digo por quê. Eu cheguei no Grupo Sistec em 1996, cheguei para trabalhar na parte técnica. O Alex, que está ali, vai saber muito bem que era a questão do master da TV Sistec. Sim. Né? E era uma mesinha pequenininha com 4, 5 botões, eu acho. Sim, e eu você cheguei foi para master trabalhar. Então na Sistec? Foi como eu comecei lá na Sistec. Você lembra o ano? 96. Em 96? 96. Eu tinha acabado de jogar meu último campeonato regional. Minha última competição pelo Dom Modesto foi a Copa Oeste. Tinha acabado de jogar essa competição e me lembro que o professor Juarez Salles apresentava o Giro da Bola, um programa por volta de 6 horas na Rádio Caratinga AM, e ele me convidou para comentar no Giro da Bola as notícias do dia e tal. E eu falei que, professor, eu não tenho o menor jeito com o microfone, cara, dou umas gaguejadas e não tenho o menor jeito com o microfone. Não, mas eu quero que você fale de futebol. A gente vai conversando e você vai pegar o jeito. Uhum. E depois de alguns meses, estava eu lá, sendo comentarista, e bem corajoso, professor, né? Sendo comentarista do Giro da Bola em julho de 96.
Que bacana. E depois, já em 98, final de 98, aí um outro convite de um outro amigo, do Márcio Santos, eu assumi ao lado do professor Juarez o Diário dos Esportes, que era o único programa ao vivo da TV, né? Bacana. E era no horário de almoço. As pessoas adoravam ali, porque a gente falava do esporte regional e do nacional também. E era tudo muito improvisado, né? Tudo muito improvisado. Aquela fita VHS, né? Então, assim, bem legal. E realmente o que você falou, é um mergulho no passado. Eu falo que quem passou pela Sistec sabe que ali foi uma escola. Todo mundo que já passou por lá, tô vendo você contar a sua história, também muito parecida com a minha. Eu cheguei para ser repórter, daí a pouco eu estava gravando spot de rádio, coisas que eu nunca tinha feito, e você acaba sendo aproveitado no todo como profissional. Exatamente. Eu acho que o Grupo Sistec, ele dá esse leque de opções e ele ajuda o profissional a se encontrar, né, dentro da sua área. Peraí, eu gostei mais de rádio, eu gostei de televisão, ou eu gostei de escrever, até no Jornal de Caratinga. Sim. Você foi colunista também. Sim, Jornal de Caratinga. Quem me deu a primeira oportunidade foi o saudoso J. Baranda. E foi uma oportunidade, na verdade, assim, com segundas intenções. Ele ia sair de férias. Sim. E, não tem quem escreva não, hein? Como é que a gente vai fazer? Eurico, daquele jeitão dele, se vira. Aí ele me chamou e a gente começou ali a escrever também sobre o esporte em Caratinga. Então, hoje eu até me surpreendo quando eu vou fazer um Google, né? Eu dou um Google lá sobre algo que eu preciso de recapitular, de buscar de novo. Aí eu dou um Google esporte de Caratinga, ou futebol de Caratinga, e aparece lá uma matéria, um texto que eu escrevi há 18 anos atrás. Que bacana. Então, assim, às vezes está num site de futebol amador lá de BH, ou lá do Triângulo Mineiro, e assim, fala, eu escrevi isso aqui e não está lembrado mais. Então é legal também isso. E o fato de ter começado no rádio, Fernanda, o rádio acaba te dando experiência, vivência e dinamismo para os demais veículos. Exatamente, por conta do improviso, né, da agilidade do rádio. Quando eu recebi o convite do Márcio Santos para poder fazer o Diário dos Esportes, que era o único programa ao vivo da TV, gente, porque nem o jornal do Sistec, né, que é o carro-chefe, ele era ao vivo, né? Então, o Diário dos Esportes era ao vivo. Era o único programa ao vivo. O único programa ao vivo da TV. Regional. Então, para mim, assim, o fato de ter feito rádio, o Giro da Bola, de estar na equipe de esporte da Rádio Caratinga AM, que na época era a única equipe de esportes de Minas Gerais do interior, que tinha uma cabine fixa no Mineirão. Então, a gente ia muito lá para poder fazer futebol. Não existia outra equipe de rádio do interior que tivesse uma cabine no Mineirão. Era sempre as equipes de rádio da capital. E naquela época o Grupo Sistec tinha, a Rádio Caratinga tinha uma cabine fixa, lá era a cabine 6. Então, assim, me deu muita experiência para a TV também. Com certeza. Me ajudou muito. Aqui, como é que eram as transmissões esportivas, já que você está tocando nesse assunto? Naquela época, antes do boom da internet, antes das plataformas digitais, como que era isso naquela época? Vamos fazer um paralelo aí. Caramba, para começar, o dia a dia da TV sem a internet já era muito difícil. Já era bem diferente do que é hoje, né? O acesso à informação hoje é muito mais rápido. Mas as transmissões, para começar, você tinha que pedir uma linha telefônica para a Telemig, para o jogo tal, para que o técnico fosse lá, ligasse, e no dia do jogo você tinha que rezar para não dar uma indução, para estar legal, né? E era tudo cabo, né? Era tudo fio. Sim. Então, o repórter de pista, no meu caso, eu comecei fazendo pista também, que é aquele repórter que vai para campo, que entrevista o jogador. Sim. Muitas vezes você tinha que sair arrastando aquele monte de fio com você até o meio do campo para poder fazer uma entrevista. E assim, era muito gostoso pelo envolvimento da equipe. Mas a dificuldade técnica era muito grande. Hoje não, você vai fazer uma transmissão, você leva um aparelhinho do tamanho da sua mão e faz uma transmissão de futebol. Nossa, simplificou muito a vida. Naquela época você tinha que pedir uma linha telefônica. E hoje você consegue ter o retorno também
né, das pessoas que estão te assistindo ali. Não, é instantâneo, né? Olha, muito legal, a interação instantânea também. Exatamente. Tanto para o bem quanto para o mal. Na época, o rádio sempre teve essa interação através da ligação dos ouvintes. Hoje a gente tem o WhatsApp, que os ouvintes também fazem contato. O rádio foi a minha primeira paixão assim, na comunicação, e eu cheguei numa época no rádio que a gente ainda usava, tudo bem, nos blocos ali de fundo do baú, de flashback, o vinil. E as ligações aconteciam por telefone fixo, porque não tinha celular na época, Verdade. e cartas. Então, os locutores ficavam disputando quem era o campeão de cartas, quem recebia mais cartas. Então, sim, era muito bacana. Hoje a gente não recebe nem ligação mais. Acho que o telefone fixo... o fixo está no estúdio ainda só para enfeite, na verdade, ou por alguma eventualidade. Hoje é tudo no WhatsApp, né? E através das redes sociais também. Com certeza. Mudou muito. Mudou demais. É um mergulho no passado o programa de hoje, pessoal. Não saia daí, o Talentos e Negócios volta já já com esse bate-papo gostoso aqui com o Rogério Silva. Muito bem, estamos de volta com Talentos e Negócios, hoje dando um mergulho no passado aqui com o Rogério Silva, colunista, comentarista e esportivo. E eu queria agora, Rogério, que você relembrasse para mim algumas histórias que marcaram a sua carreira aí no esporte. Eu queria que você citasse para a gente alguns fatos marcantes. Assim, que eu vivi, obviamente, foram vários dentro de campo, jogando, né? A minha carreira foi toda ela de base no Esporte Clube Caratinga. Cheguei no Caratinga com 8 anos de idade, em 1982, com o saudoso Eloy Restori. Fiquei lá no Esporte Clube Caratinga até 89, quando saí um período para poder fazer um teste lá no Atlético Mineiro. Fiquei até 90. Depois retornei, joguei no Caratinga de novo, América, Santa Rita, Campeonato Mineiro de Juniores pelo Santa Rita. Então, assim, são fatos que eu fiz muitas amizades no futebol. E o bacana do futebol é que são amizades que duram até hoje. Uhum. Normalmente, quando eu encontro algumas pessoas que há muito tempo não me veem, a recordação é do futebol. Mas depois, já na imprensa, né, fatos marcantes, eu cito o retorno do campeonato regional em 2002. Porque até então Caratinga estava numa ausência muito grande de futebol. Uhum. E um grupo se juntou e foi até aí, para você ver a importância que a imprensa sempre teve na cobertura esportiva. Um grupo se juntou e foi até o Grupo Sistec para pedir ao Eurico Gade o apoio do Grupo Sistec para que retornasse o campeonato regional. Eurico sempre adorou o futebol. Uhum. Imediatamente chamou até a sala dele o saudoso Hélio do Carmo, o J. Baranda, também saudoso, meu amigo professor Juarez Salles, e falou assim, chama o menino também. O menino era eu. Menino era você. Chama o menino também. Apaixonado por futebol, né? Chama o menino também. E aí a gente foi para a sala de Eurico e a gente teve uma reunião com esse pessoal do esporte e 2 meses depois já estava se falando no retorno do campeonato regional de futebol para Caratinga. Então isso para mim foi muito marcante, porque foram 8 anos sem ter campeonato nenhum, sem ter futebol nenhum, né? E quando a gente vê o futebol de Caratinga, o amador de Caratinga, que tem uma história espetacular, né? E como eu já falei aqui, muitas delas registradas pelo seu saudoso pai, a gente precisa... essa memória, gente, tem que ser preservada. Então, é preciso preservar essa memória do futebol de Caratinga. E a gente sabe que a história de Caratinga ela se confunde muito com a história do esporte. Verdade. O maior clube, o mais antigo da cidade e o 6º mais antigo de Minas Gerais é o Esporte Clube Caratinga, com 106 anos. Vai completar agora, dia 23 de agosto. Você sabia que até o Flamengo já jogou ali no Clube Caratinga? Sim. E que foi o meu pai um dos promotores na época, ele era o presidente do Clube Caratinga e ajudou a trazer o Flamengo. Aliás, talvez você não sabe dessa história, 1963, se eu não me engano, o pessoal do Flamengo esteve em Caratinga. O grande jogador do Flamengo naquela época, o camisa 10, que era também da seleção brasileira, era o Dida, ídolo do Zico.
O Dida só não foi o titular na Copa de 58, porque tinha um tal de Pelé que era o titular. Mas o Dida estava naquela seleção campeã de 58. E o Dida Dida, Biguá, veio todo aquele timaço do Flamengo para Caratinga naquela época. E naquela oportunidade, o seu pai, ele esteve acompanhando o Nelson Souza no hotel onde o Flamengo estava hospedado. Seu pai tinha uma relação muito boa com os jogadores. Uhum. E o treinador do Flamengo, naquela oportunidade, ele perguntou ao treinador do Esporte Clube Caratinga se ele queria um jogo treino, uma exibição no Flamengo, ou queria um jogo para valer. Uhum. E o treinador do Esporte Clube Caratinga, que o conhecia também, já que era do Rio, foi ríspido com ele. Pode cuidar do seu Flamengo, que do Caratinga eu cuido eu. Diante daquela resposta atravessada, imagina como que os jogadores do Flamengo entraram para o jogo contra o Caratinga. E o resultado foi 8-0. Verdade. Verdade. Eu não sabia desse detalhe que você está contando aí. O resultado foi 8-0. Esses bastidores, não. Eu Sim. sabia do 8-0 e eu sabia dessa vinda do Flamengo, que foi histórico, que é uma coisa que meu pai sempre contou. Sim. Com muito orgulho. Inclusive, a foto icônica da arquibancada do Dr. Maninho lotada, não tinha... Engraçado, o cara foi tão cordial, né? Não tinha como entrar mais ninguém. Essa foto icônica, esse registro foi feito pelo seu pai. Verdade, verdade. Mas vamos voltar aqui a falar do campeonato aqui, campeonato regional, que foi promovido aí promovido pela LCD já há 40... desde 65, isso. Né? Já são 6 décadas de campeonato regional, 44 campeonatos realizados, né? E a história do futebol construída aqui na nossa região tem muitos personagens, tem grandes clubes, tem muitos craques que desfilaram aí talentos em nossos campos. E esse ano está acontecendo a 45ª edição do Campeonato Regional. Como é que está o torneio aí? Vamos atualizar a gente agora. Olha, Fernanda, é sempre muito bom falar de futebol e falar do Campeonato Regional, porque ele é uma paixão para quem é apaixonado por futebol regional. E final de semana eu estive acompanhando a 3ª rodada da competição lá no Estádio do Carmo, campo do Esplanada. Uhum. E o campo estava muito cheio, famílias, avós, filhos, netos, porque o futebol amador é isso. A pessoa leva para o campo, porque às vezes o neto vai estar jogando. Com certeza. Às vezes o sobrinho vai estar jogando. Eu mesmo já fui várias vezes acompanhar em meus pequenininhos. Exatamente. E aí vai a família toda, vai, né, para poder acompanhar. Então, o futebol amador, ele sobrevive muito em função disso, desse apelo familiar, emocional que tem. Então, o campeonato está na 3ª rodada. De Caratinga jogando esse ano, nós temos o 1º de Maio, que é do bairro Aparecida, o Fluminense, que também é do bairro Aparecida, e o Esplanada. Como é um campeonato regional, nós temos times de outras cidades. Então tem o Vermelhense de Vermelho Novo, tem o Piedade de Caratinga, tem o Santa Bárbara, que é o atual campeão, que é de Santa Bárbara. Né? Então, assim, nós temos times de outras cidades envolvidas na competição. A SBJ, que é lá de Bom Jesus do Galho. Então é um campeonato que leva a família para o campo nos 4 cantos da região. Então é muito bacana e a gente lamenta ainda que algumas pessoas não olhem para o campeonato com a importância que ele tem, né? Mas quem gosta do futebol de verdade sabe o quanto que o futebol amador para Caratinga é importante. A gente falou dessa história agora, e essa história que vocês que jogam o campeonato, e eu costumo dizer quando alguém fala parabéns pelo campeonato, os parabéns não tem que ser para mim ou para a diretora da LCD, os parabéns precisa ser dado a quem faz o verdadeiro futebol acontecer, que é o dirigente que durante a semana vai atrás de um patrocínio para pagar gasolina, para levar o time, para pagar o lanche, para poder pagar a cerveja, para fazer o uniforme. São esses caras, essa comunidade, só para você ter um exemplo, bairro Esplanada. A torcida feminina do Esplanada se junta sábado, faz um tropeiro maravilhoso e leva para o campo para poder vender, para poder ajudar o time.
Então, futebol amador é amar, é paixão. E é isso que move a gente até hoje. Você é apaixonado por futebol, presidente da LCD, Liga Caratinguense de Desportos, radialista, narrador, que acompanha a história do esporte. Como que você avalia a força do esporte para a nossa região? A gente falou desse resgate histórico aqui agora. Infelizmente, o futebol não é mais como era na época do seu pai, nem mesmo na minha época de criança. Se perdeu força, muito em função também da mudança de época, de famílias, então foi mudando muita coisa, né? Mas ele ainda é forte, ele ainda sobrevive. Agora, precisa e carece de um pouco mais de apoio. A cada 4 anos a gente vê falar e vê muitos políticos fazerem várias promessas, né? Que o esporte é isso, levantar a bandeira do esporte, sem nunca ter estado à beira de um campo, à beira de uma quadra ou nem na arquibancada sequer. Então eu acho importante demais que você, eleitor, quando receber a visita de um político, seja ele candidato a prefeito, ou a vereador, ou a deputado, que bater na sua porta e falar de levantar bandeira pelo esporte, procure na biografia dessa pessoa se ele está falando aquilo naquele momento ou se ele realmente já fez algo pelo esporte anteriormente. E principalmente, se ele te der a oportunidade, pergunte: vai apoiar o esporte? Como? Porque falar que vai apoiar o esporte é muito fácil. Pode falar, né? A gente tem que ver nas atitudes mesmo. Como que vai ser feito isso, né? A partir de quando? Qual o caminho que você vai ter para poder apoiar o esporte? Porque um dos principais caminhos para se apoiar o esporte, quem quer realmente fazer, chama-se projeto esportivo social, que infelizmente poucas pessoas dão o valor que ele tem, até porque no Brasil, lamentavelmente, a gente dividido por bolhas, né? Tem uma casta superior aqui, outra casta acolá, e essas pessoas não costumam olhar muito uma para as outras, a não ser no período eleitoral. Com certeza, Rogério. Infelizmente. Mas ficou muito boa essa dica que você está deixando aí para as pessoas que estão nos acompanhando, porque realmente é uma coisa que tem que ser muito bem avaliada. Para quem sabe a importância da inclusão social através do esporte. Nós a ferramenta mais eficiente que existe para a inclusão é o esporte. E eu fico muito à vontade para poder falar disso, Fernanda. Você me desculpe se eu estiver me alongando, você pode cortar. Não, pode falar. Eu até queria te perguntar justamente sobre isso. Como funciona essa inclusão social na prática? Explica para as pessoas que ainda podem desconhecer esse assunto. Para começar é preciso se fazer um projeto social, um projeto esportivo. E hoje a lei de incentivo ao esporte, ela te dá vários caminhos para que seja feito esse projeto. Através de ICMS esportivo, através de lucro real. Então, e a gente não precisa ficar esperando o governo, seja ele municipal, ou estadual, ou federal. Contar com o apoio deles é primordial, é óbvio que é. Mas a iniciativa, ela pode ser uma iniciativa do cidadão comum. Né? Basta ele juntar ali meia dúzia de pessoas que têm o mesmo objetivo que ele e identificar uma demanda, e a gente tem muitas. Né? Tem muita gente vivendo numa realidade completamente desumana, sem cidadania. E basta identificar isso e, a partir daí, consulte um advogado, um contador, para que ele possa te orientar e, obviamente, você vai ter aí esse recurso, né, na prática para que você possa buscar. Porque quando você chega para o empresário e fala com ele de patrocínio, ele vai imaginar que vai estar te dando uma ajudinha. Quando você chega para ele com um projeto esportivo que vai ser deduzido do imposto dele, aí é diferente, a conversa muda de figura. Ele já tem outro olhar sobre outro olhar, porque ele não vai estar tirando dinheiro do bolso dele, sim do bolso do governo. Então a gente precisa entender isso e, como eu já falei, fico muito à vontade para poder falar sobre isso, porque um dos poucos projetos, e me desculpe a modéstia, um dos poucos projetos que eu vi andar em Caratinga nos últimos anos de projeto esportivo social foi o América Vôlei de 2016 a 2020, que eu criei. E quando eu falo eu criei, não foi sozinho, obviamente, ninguém faz nada sozinho, é preciso ter equipe. Mas a iniciativa do projeto foi minha
e esse projeto chegou a ter 290 garotos de várias classes sociais, de faixas etárias diferentes, aprendendo voleibol da iniciação até a competição lá no ginásio Alfeu Chaves, no América. Muito bacana. Então, e hoje nós temos jogadores profissionais de voleibol jogando em São Paulo, em Santa Catarina, com 18, com 19 anos, que nasceram nesse projeto e sempre estão me mandando mensagem, agradecendo pela oportunidade. A gente tem hoje pessoas que estão na USIPA, que é uma referência nacional do voleibol, que saíram do projeto do América Vôlei, né? Então, assim, e agora a gente está iniciando outro projeto de Taekwondo, aí através da LCD, lá no Batalhão de Polícia, e é um projeto feito pela LCD, escrito por mim, mas pela LCD, pela Corium, com o mestre Marcelo Cardoso, meu amigo que eu fiz no futebol há 40 anos, e também a Polícia Militar, que é, sem dúvida nenhuma, a melhor polícia do Brasil. Muito bem, muito bom, sensacional, muito importante falarmos sobre isso. Daqui a pouquinho a gente continua conversando com o Rogério Silva, Talentos e Negócios volta já, não saia daí. Muito bem, estamos de volta com Talentos e Negócios, hoje recebendo o Rogério Silva, colunista e comentarista esportivo. E o Rogério também é muito atuante na área social e a gente sabe que os projetos sociais são desenvolvidos normalmente em comunidades carentes, com crianças em situação de risco, onde se concentra a maior população de negros. Rogério, como é que foi para você abraçar? Quando que você começou a abraçar essa causa? Desde quando eu nasci, eu acho. Porque, na verdade, nascer no Brasil preto e pobre é um desafio e é um risco muito maior do que para quem nasceu branco e rico. Então, assim, o projeto social, para mim, ele começou a acontecer no dia 27 de janeiro de 1974, quando eu nasci num porão, lá no bairro Aparecida, filho de uma mãe solteira com a filha pequena para cuidar. Então, a partir dali já começou o meu projeto pessoal, não social, né? Mas eu acho que essa dificuldade das pessoas entenderem como funciona o projeto social é porque muita gente não se importa muito com isso. Verdade. Né? E você falou muito bem na questão de onde se insere o projeto social. É para quem precisa. E onde estão as pessoas que mais precisam? Na periferia, né? E essas pessoas, lamentavelmente, elas vivem quase que à margem da sociedade, vamos dizer assim. E o projeto social é uma tentativa de incluí-las na sociedade. Com certeza. E é por isso que se cria projeto social e você pode usar a ferramenta que você achar mais viável no momento, ou que se adequa melhor àquela situação. No meu caso, eu sempre costumo usar o esporte, como foi no voleibol no América e agora do Taekwondo, lá no Batalhão. E esse projeto do Batalhão é muito legal, porque a Polícia Militar fez uma operação que prendeu mais de 20 pessoas lá no bairro Aparecida. E o Capitão Wallace e o Capitão Ribeiro me procuraram para que eu pudesse desenvolver algum tipo de projeto para que pudesse dar uma resposta para a comunidade. E aí a gente começou a pensar num projeto que desse oportunidade aos garotos da comunidade para aprender o Taekwondo, uma arte marcial milenar, e aproximar também a polícia daquela comunidade, porque existe, na verdade, não só o muro do batalhão, mas existe um muro social. Verdade. Que as pessoas costumam olhar para o policial como sendo um inimigo. E o que a gente falou para os garotos, e principalmente para as mães e para os pais que levaram os seus filhos na primeira aula, que foi dia 12 de agosto, foi que a polícia, se ela puder escolher, ela não quer nem matar e nem prender ninguém. A polícia, ela não está lá para isso. Né? Mas era preciso colocar ordem exatamente onde o Estado falta às vezes. E o projeto social é isso, é levar oportunidade. Exatamente. Você falou que você tem esse projeto desde que nasceu, com certeza você teve esse encontro com o esporte aos 8 anos, né? Através de provavelmente algum projeto social. Eu queria que você falasse pra gente qual o impacto teve na sua vida, né? Mas como é o impacto desses projetos na vida das pessoas? Tirando a sua vida como base. O impacto na minha vida foi que eu nasci com todos os ingredientes para ser um marginal.
para ser um bandido, talvez não estar nem aqui hoje conversando com você. Como vários colegas que eu tive de infância, infelizmente já não estão. E eu consegui, através de várias pessoas que eu tive a felicidade de encontrar ao longo da vida e de uma educação muito boa que minha mãe me deu, mesmo sendo analfabeta, eu tive a oportunidade de... Não fiquei rico, não fiquei famoso, não fiquei bonito, nem milionário, mas pelo menos me tornei uma pessoa de bem. Então, acho que esse é o caminho. E o projeto social, o objetivo dele é exatamente esse, né, Fernanda? Dar oportunidades. Dar a oportunidade. Porque a gente costuma dizer que o fulano fala que é vítima da sociedade. O coitadinho fala que é vítima da sociedade. Na verdade, falar em meritocracia num país onde a população carcerária, 70% dela é negra, e você vai entender, e para que você possa entender isso, é preciso estudar história. Se você não estudar história, você não vai conseguir falar de racismo estrutural, principalmente, né? Então, a gente precisa ter essa consciência, só que isso só vai ser possível com educação. Sem educação não tem como mesmo. E quando você fala do impacto social na minha vida, foi esse. Eu não me transformei em bandido, embora tivesse todos os ingredientes para poder me transformar. Não foi sorte, nem nada. E na vida da sociedade num todo, é simples. A partir do momento que você é empresário, né, eu quero falar para você, empresário, você apoia um projeto social, você vai estar muito provavelmente dando a oportunidade àquele garoto que poderia se transformar no assaltante da sua empresa, ou da sua casa, ou do celular da sua filha, na porta da escola. Você vai estar dando a oportunidade a ele de não se transformar naquele bandido. E aí você não está fazendo bem só para ele, você está fazendo bem para sua família também. Porque às vezes você pensa o seguinte, mas meus filhos estudam na melhor escola da cidade, eu vou lá buscar os meus filhos de carro com ar-condicionado. Só que existe um abismo enorme entre o seu filho, que você leva para a escola no carro com ar-condicionado, que tomou iogurte pela manhã, com aquele menino que está no sinal vendendo paçoca. Existe um abismo muito grande. Então, quando o empresário vem e fala que essa história de falar que o bandido não teve a oportunidade, que ele é vítima da sociedade, é desse ponto que eu estou falando, né? Ninguém vira bandido porque quer. O garoto não acorda pela manhã, o pai não educa um filho, meu filho, você vai crescer e vai ser o chefe da boca. Tá claro que o pai não fala isso pro filho. Óbvio que não. O pai quer que o filho se transforme num jornalista, num radialista, num médico, num professor, num advogado, né? Mas as circunstâncias o levam para aquilo. E essas circunstâncias é onde o projeto social precisa atuar. Então, a gente vai ver muito político falando em apoiar o esporte. Se falar isso na minha frente, eu vou perguntar: como, doutor? De que forma? Qual ferramenta que o senhor vai usar para apoiar o esporte? Ou é só da boca para fora? Simples assim. Excelente, sensacional. Rogério, muito obrigada. Que prazer te receber aqui hoje no programa. Eu achei que a gente ia falar do passado do esporte. Olha só como foi tão vasto esse programa hoje, gente. Falamos de projetos sociais, impactos dos projetos na vida das pessoas, impacto do esporte. E conhecemos um pouquinho da trajetória do Rogério Silva. Rogério, volte mais vezes, tá? As portas do Talentos do Negócio estão abertas para você. Fernanda, eu que agradeço, como eu comecei o programa falando, né, e ser entrevistado por você é muito legal, porque eu conheço a história do seu pai, né? E como eu falei, tive poucas oportunidades de estar com ele pessoalmente, mas sempre reverenciei a imagem e o legado dele, porque se tem alguém que soube registrar como poucos a história de Caratinga, não só no esporte, mas a gente tem, por exemplo, uma foto do Monsenhor Rocha fazendo uma saída de um campeonato, e quem registrou essa foto, quem estava lá para registrar esse momento, que fica eternizado, Onair de Freitas. Se você tem uma foto da Estael Abelha, Miss Brasil de Caratinga, né, desfilando em carro aberto na década de 60 em Caratinga, quem registrou, Onair de Freitas. Se você tem o Agnaldo Timóteo, no auge da carreira, chegando em Caratinga com seus carrões importados e tudo mais, se hospedando no Hotel Suíço, quem estava lá para registrar? Onair de Freitas. Então, eu fico até meio arrepiado para poder falar. Eu vou chorar daqui a pouco. Mas a gente
tem muito a agradecer ao legado do seu pai, tá bom? Muito Dá um obrigada, abraço na sua mãe e nos pelo esse meninos. carinho todo. Muito obrigada por lembrar do meu pai, por reverenciar aí o trabalho dele, a dedicação dele também para a nossa cidade, para a nossa região. Muito obrigada mesmo, sua história é linda. Obrigado. Que Deus continue te abençoando seus projetos, que você possa continuar fazendo a diferença na vida das pessoas. Amém. Pessoal, muito obrigada a você que nos acompanhou até aqui. A gente se vê no próximo programa, se Deus quiser. Fique com Deus. Até lá. Tchau, tchau.